Olá, boa noite! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui mais uma vez para refletir, para pensar. Quem não conseguir acompanhar agora nesse momento, vocês sabem que sempre fica a nossa live ali no Instagram da doutora Silene Paz e atualmente já está também sendo atualizada automaticamente. Quando acabar aqui eu já vou colocar no canal do YouTube, na doutora Silene Paz, tá bom? Então você acompanha, reflete. Setembro Amarelo é um mês que é uma campanha, né, para prevenção do suicídio, porque o número de suicídios no mundo acometeu muitas pessoas, cresceu muito. Já era uma pandemia nesse sentido, mas a própria situação de Covid, da pandemia, o isolamento social, as crises emocionais, financeiras, as perdas, aumentou muito. Aumentou muito o número de suicídio ou tentativa de suicídio entre jovens, crianças. Crianças, Silene? Sim. Então, nesse sentido, pensando em poder ajudar, pensando em refletir, pensando em você que de repente está entrando num sintoma de depressão, de melancolia, ou que você que está aí, que tem algum conhecido, a gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém, tá bom? Então vamos lá, vou começar com a live, tá bom? O que pode levar ao suicídio? São diversos os fatores que podem levar alguém a querer considerar o suicídio como uma opção, entendeu? Pode ser de ordem emocional, física, médica, por exemplo, a depressão, que é uma das grandes causas. Mas, em geral, a pessoa se enxerga numa situação complicada, de muita dor, muito sofrimento, e ela não consegue enxergar outra saída, a não ser o suicídio. Desculpa, viu, gente? É que a internet, depois que mudou de provedor, caiu bastante a qualidade. A gente tem esses problemas. Não tinha antes, mas vamos lá. Quando a pessoa se vê sozinha, sem opção, e o seu medo não começa a não ter mais caminho, não ver opção, então é possível que o suicídio para essa pessoa acaba sendo a última saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que acontece? Tem alguns fatores principais para a pessoa pensar em suicídio. Entendeu? De classes sociais mais baixas, com menos nível de educação, a perda de um emprego, a perda de um negócio. Essa pandemia teve muito disso, né? O estresse social, por exemplo, problemas familiares, relações sociais, traumas, tal como abuso físico, sexual, perdas de pessoas, entendeu? Doenças, transtornos como a depressão, a esquizofrenia, a ansiedade, abuso no uso de álcool ou de outras drogas, entendeu? Sentimentos de baixa autoestima, desesperança, um pouco de discernimento, uma falta de controle da impulsividade, comprometimento, vai tendo comportamentos de autodestruição, vítimas de bullying, intolerância, entendeu? Casos de homofobia, transfobia, doenças físicas, doenças crônicas, dor crônica, muita dor, exposição ao suicídio de outras pessoas, né? Ver alguém se matando, principalmente se estiver no momento de luto, um acontecimento destrutivo, catástrofes, guerras, desastres naturais. E a causa mais comum, 70% dos casos, é a depressão. Pois é, a pessoa vai sentindo uma melancolia, vai querendo ficar sozinho, vai perdendo a autoestima, falta de viagem interior, de autoconhecimento, de buscar ajuda, de buscar equilíbrio, mas falta também às vezes de quem está ao redor, atento. A gente vai ver durante a live que tem alguns sinais. Há também os casos de suicídio passivo crônico. É muito comum em idosos. Os idosos vão perdendo a vontade de comer, vão perdendo o apetite. Não quero comer. Hoje eu não quero. Deixa. Pode ver que isso vai acontecendo, entendeu? E assim, diariamente vai se manifestando essa perda de interesse, essa apatia. E isso é o quê? É um caminho de suicídio mesmo que não tenha uma consciência.
carência, ele é passivo e é crônico, porque vai crescendo com o tempo, entendeu? Ela não segue, passa a não querer tomar remédio, não segue as prescrições médicas, tem baixa nas medicações, né? Abandona as medicações, abandona os tratamentos, não quer se tratar. É difícil de levar aquele idoso no médico, difícil dele receber, tomar as vitaminas, tomar as medicações, dele querer comer. Vai se entregando, não quer mais fazer, perdeu a esperança, a alegria de viver. Então a gente tem que ficar atento também com os nossos idosos, tá? A cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. E pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais podem cometer o suicídio. Caiu, gente, desculpa. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Vai totalizando mais uma média assim de 1 milhão de pessoas todos os anos. Por isso que a gente tem essa campanha do Setembro Amarelo. É mais comum e mais próximo do que a gente imagina. A gente tem que ficar atento, sim. Como se sente quem quer se matar? É um absurdo, Silene, uma pessoa querer tirar a própria vida. Mas a pessoa, o que ela está sentindo? No momento que ela tem essa ideia suicida, essa ideia de querer tirar a própria vida, ela está numa bipolaridade, entendeu? Ela tem dois sentimentos, uma instabilidade emocional, está com muito conflito. Ela busca atenção, mas se sente esquecida, se sente ignorada. Gente, hoje tá insuportável caindo, o quanto que tá caindo essa internet, né? Desculpa, viu, pessoal? A pessoa que tá com essa sensação de querendo se matar, a solidão é insuportável. Silene, mas às vezes a pessoa tem família, tá cercada de gente, mas às vezes ela não tem com quem contar, não tem com quem dividir, não estão atentos, ela tá se sentindo jogada de lado, sem atenção. Temos que ficar atento ao quem está ao nosso redor. Muita gente tem um desejo, assim, de impor um sentimento negativo ao outro, dele sentir o que eu estou sentindo. Alguns vão por esse caminho. Eu quero que a outra pessoa sinta o que eu estou sentindo. Está me isolando, está me deixando assim. Ele também quer impor essa sensação, entendeu? Outras têm uma vontade louca de desaparecer do mundo. Procurar um lugar, uma situação melhor, ela quer sumir. As pessoas, eu escutei outro dia um termo de um paciente, eu queria abrir um buraco e me enfiar dentro. E o que é abrir um buraco na terra e se enfiar dentro? É se matar, gente. Porque só abre um buraco e se enfia dentro quando a gente enterra, não é isso? Então fiquem atentos com as palavras, as pessoas vão dando sinais. Quase sempre elas sentem uma necessidade de alcançar paz, um descanso. Elas querem um final imediato, entendeu? E aí elas, dos tormentos, das complicações, das desavenças, dos desafios existenciais. O impulso é uma reação natural. Muitas pessoas se suicidam numa impulsividade. Silene, mas elas planejaram. Sim, mas aquele momento é numa atitude de impulsividade. É uma pessoa que já tem essa característica de tá tendo atitudes impulsivas e vai se tornando uma reação natural. Porém, é muito comum as pessoas estarem exaustas por dentro, cansada, sem esperança, emocionalmente fragilizada, entendeu? Elas não enxergam mais possibilidades na vida, elas não enxergam mais caminhos na vida, mesmo que os tenha. Quem está por perto pode ajudar? Pode. Como? A gente tem que perder o medo de se aproximar de quem está precisando de ajuda e oferecer ajuda. A gente tem que ser amigo, se aproximar, perguntar, tem algo que eu possa fazer por você? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa pode ali sentir uma abertura para se abrir, para desabafar, para falar o que ela está sentindo, criar um laço de confiabilidade. Então a gente tem que se aproximar das pessoas que a gente percebe que ela está se isolando muito, que ela está perdendo estímulo, que ela está se entregando, que ela está em conflito, está impulsiva. Às vezes ela já começou a falar que queria morrer, que queria acabar com tudo, que não tem mais esperança. Então é nesse momento que a gente tem que se aproximar.
oferecer esse ombro amigo, né? Nessa hora que alguém convida para conversar, pode ser toda a diferença na vida dessa pessoa. Qualquer um de nós podemos ser bons amigos, qualquer um de nós podemos ser aquele ombro amigo nessa hora de desespero, de desesperança. O importante é estar preparado para ouvir. Você não vai ser um ombro amigo e tagarelar e não deixar outra pessoa falar. Temos que tomar cuidado com isso. Eu quero ser um ombro amigo, aí vou lá, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar. Quando a pessoa começa a querer desabafar, eu não deixo ela falar, só eu falo. Aí ela se silencia e acaba desabafando. Bom, quais são os principais sinais de um comportamento suicida? Isso é muito importante para a gente se antenar e ficar vendo se a gente está tendo esse comportamento, se tem alguém ao nosso redor com esse comportamento. Mostra uma tristeza excessiva, um isolamento. Está frequentemente triste, sem vontade para participar das coisas, dos eventos, das atividades com os amigos, entendeu? Fazer como antigamente, ter aquela vida, ela não quer, perdeu essa vontade. Outra, altera o comportamento ou veste uma roupa diferente, ela altera o comportamento, ela fica mais na cama, ela fica mais fechada, ela não tem mais sorriso, mais alegria, não quer sair, mas ela se abandonou, ela perdeu a autoestima, ela começa, de repente, se é um homem, começa a não cortar o cabelo, a não fazer a barba, a mulher começa a não tingir o cabelo, se precisa, não se maquiar, começa a não ter aquela vaidade em termos de se cuidar. Começa a vestir uma roupa qualquer, fica, sabe, a pessoa era de se arrumar, de se produzir, e aí querer estar bonita, e ela perde isso, começa a pôr qualquer roupa, começa de repente a ficar até não querer nem tomar banho, se abandona, nem penteia o cabelo, entendeu? Vai deixando crescer esse cabelo de qualquer jeito, sem um corte. A gente tem que ficar atento nisso, entendeu? Deixar de dar atenção, prestar atenção. Tratar de assuntos pendentes. É comum quem está planejando se matar começar a fazer várias tarefas assim para poder deixar organizada a vida das pessoas, ou, né, terminar aqueles assuntos pendentes. É possível que ela também gaste muito tempo se isolando e escrevendo, porque ela pode estar até fazendo uma carta, entendeu? Para escrever uma carta de despedida, para deixar ali justificado, bolando. É possível isso. Tem esse discurso, essa ameaça de suicídio, entendeu? A maior parte das pessoas que estão pensando em suicídio, elas acabam informando um amigo, um familiar, qual é a intenção dela. Embora esse comportamento, muitas vezes, as pessoas julgam e acabam falando que quer chamar atenção, que imagina, que não vai fazer, nunca deve ser ignorado. Porque um dia a pessoa pode estar numa dor extrema. De ouvir isso, ela pode estar se sentindo muito abandonada, muito ignorada, que ninguém liga para ela, que ela não serve para nada, que ela atrapalha a vida de todo mundo, e ela tentar. E nesse ato de impulsividade, às vezes ela pode não conseguir, mas pode conseguir. Então, como ajudar a prevenir o suicídio? É importante a gente levar a sério o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor nessas tentativas de suicídio. Não pensar que a pessoa não vai cometer nunca, que ela está só blefando, que ela está só, imagina, ela quer chamar atenção, ela não vai fazer isso. É fundamental não deixar, se você percebe, não deixar essa pessoa sozinha, precisa de ter companhia, porque ela vai buscar fazer isso sozinha. E principalmente, tem que buscar ajuda de um profissional. Tem que buscar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, tem que buscar ajuda. Eu sempre falo, gente, você está sofrendo? Busca ajuda, ajuda de um amigo, ajuda de um familiar, ajuda de um pastor, de um padre, de um dirigente espírita, de um psicólogo, de um psiquiatra. Busque alternativas. Eu, por exemplo, trabalho com tantas técnicas quânticas que dá para a gente ressignificar, dá para ir mudando a nossa percepção, dá para a gente trabalhar a autoestima. Então, o mundo hoje tem muitas formas da gente se ajudar. A gente tem que buscar ajuda. Ou buscar ajuda para quem a gente percebe ao nosso redor. Uma pesquisa sobre saúde mental na pandemia, com 2.000 entrevistados, afirmou que jovens de 18 a 24 anos de idade
Revelaram ter sentido sintomas como crise de choro, insônia, tristeza e angústia nesse período. Então, a partir desses sinais, foram diagnosticados casos de depressão, de ansiedade, e aí, sabe, alguns acabaram evoluindo, e nós sabemos que podem evoluir para um comportamento suicida. Acabou acontecendo isso com alguns, infelizmente, mas tem que ficar atento a isso. A conscientização, a informação é a chave para diminuir esse número de suicídio. É por isso que, por exemplo, eu estou fazendo essa live para a gente aprender, para a gente se inteirar, para a gente ficar atento com a gente, com o próximo, com quem está ao nosso redor. Se você conhece alguém que está passando por alguma situação parecida, não deixe de dialogar, não deixe de se oferecer, não deixe de falar, olha, eu estava ali ouvindo uma live, escuta a live da Silene, eu estava ouvindo uma live sobre isso, e você está tendo esse comportamento, vamos conversar, o que eu posso te ajudar? E deixa a pessoa falar. Se a pessoa de repente nunca falar, tem que... Mas não, é aquilo que eu falei, não deixa essa pessoa sozinha. Fique atento se não está comendo, como é que está se vestindo, tenta tirar dali, tem que mudar essa rotina, essa ajuda é muito importante, não deixa ela se sentir, e não duvide que é capaz de fazer, mas também não deixa ela se sentir assim abandonada, ignorada, isolada, é importante isso. Pergunta assim de forma que como a vida dessa pessoa está, como que ela está se sentindo, de que forma que você pode ajudar, sabe, gente, às vezes até uma religião pode ajudar. Às vezes a pessoa não está acreditando, não está indo bem, ou não tá se dando bem naquele ambiente. Então, até conversar com Deus, conversar com o universo, é necessário esse autoconhecimento, tá horrível a internet hoje, esse autoconhecimento, essa busca interior. Mas a gente que está ali para ajudar, a gente tem que demonstrar que se preocupa com essa pessoa, demonstrar que ela é querida, que ela é importante na nossa vida, que a gente não está desvalorizando, negligenciando com ela, entendeu? Os sentimentos. Ali sempre vai ter um pedido de ajuda. Às vezes está camuflado. Não ignore as pessoas, não deixe de lado, não deixe para depois, para se arrepender, os seus idosos, os seus pais, seus avós. Vocês vão deixando abandonado e a pessoa vai se sentindo abandonada, vai se sentindo inútil. Tem uma live minha que fala sobre é preciso saber envelhecer. É cultural, mas a cultura nossa ocidental não dá esse valor, nós não fomos preparados para isso, então é muito importante que a gente mude essa percepção. Primeiro porque para a gente não ter consciência de culpa, para a gente poder ajudar o próximo, para a gente vivenciar esse amor enquanto tem. Segundo, que amanhã depois, a vida que você joga para o universo você recebe, amanhã depois pode ser você, que está ali naquela idade avançada e que você ensinou para os seus filhos que é assim que se trata um idoso. Abandonando, deixando de lado, não dando atenção, não tendo paciência. Fique atento com isso. Eu estou falando do idoso, mas é para qualquer pessoa, tá? Bom, vamos lá. Seja empático. Nós não devemos julgar. A gente tem que se mostrar interessado pela vida da pessoa, se interessado em ajudar. A gente pode fazer a diferença. Você que se mostrar interessado em ajudar, não julgar, em ouvir, você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. A sua ajuda, o seu ombro amigo pode ter sido aquilo que faltava, que mudou e ela deixou de ter esse pensamento suicida e ela decidiu viver, decidiu lutar, decidiu se encontrar. Agora, se de repente você que vai estar me ouvindo agora ou vai me ouvir depois se encontra nesse estado, se ame, busque ajuda, busque, olhe ao seu redor, tenha gratidão pela vida que tem. E olhe ao seu redor, olhe que tem alguém que pode te ouvir, que tem alguém que pode ser seu ombro amigo, e se abra, busque essa, se não, busque, é o que eu estou falando, nem que seja ajuda profissional, você tem que buscar, às vezes precisa de medicação para ajudar. Bom, o resultado de uma interação, assim, tem vários processos biológicos, psicológicos, familiares, espirituais, sociais, que podem proporcionar a saúde mental.
Porque quando a pessoa chega num ponto de pensamento suicida, é porque a saúde mental dela, ó, não tá com saúde mental. Entendeu? Então a gente tem que observar isso. Como é que tá o biológico? Como é que tá o social? Como é que tá o espiritual? Como é que tá o amor próprio dessas pessoas? Como é que tá o meu? Em 2 anos de pandemia desse Covid, não tem como Setembro Amarelo passar em branco. Não tem. A saúde mental, durante um momento como esse, que exigiu isolamento social, distanciamento social, o que eu tenho de paciente que ainda se incomoda, já não aguenta mais ter que medir a temperatura, usar a máscara, a percepção daquilo, essa imposição. Às vezes tem a pessoa com negócio de ter que tomar vacina, não ter que tomar vacina, gente que perdeu ente querido. Vocês não têm noção como a percepção das pessoas dessa obrigatoriedade das coisas, dessa perda de liberdade, se sentem sufocados. Elas estão, a doença de saúde mental foi muito abalada, sim, pela pandemia. Nós, seres humanos, foram feitos para viver em sociedade. O isolamento social mexeu muito com isso. Sem contar que as pessoas estão muito com imediatismo, para ontem, para agora, e estão muito acostumados com valores. Às vezes tem inversão de valores, dão valores para ter coisas, para estar na sociedade, para estar mostrando em rede social que está bem. E aí, de repente, perdeu o emprego, diminuiu o salário. Então, não tem, neste momento, não tem condições. Você tem que ter uma vida mais simples. Vocês pensam que eu também não tive? Que diminuir funcionário, que trabalhar mais, que simplificar a minha vida. Mas é isso que nós estamos vivendo no momento e vamos agradecer e lutar por isso. Mas as pessoas, às vezes, não conseguem, não tiveram esse preparo. E aí elas se sentem o quê? Que não tem sentido continuar vivendo. Se sentem desesperadas, sem esperança nenhuma. A saúde mental piorou muito, muito, muito. No geral, o aumento de transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão, sintomas de estresse, tudo assim, nesse tempo parece que assim, está bem estabelecido, está bem claro esses sintomas. As pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas, com mais síndrome do pânico, com mais depressão. Como cuidar da saúde mental? Então, a gente tem que cuidar da saúde mental. A gente tem que vencer, em primeiro lugar, um preconceito. Eu não sou louco para ir em psiquiatra, para ir em psicólogo, eu não tô louco, o que é? Tem gente que tem esse preconceito ainda. Isso é pré-histórico. Eu não sou psicóloga, mas a gente escuta muito isso das pessoas. E não, quando você está com a saúde mental abalada, você precisa da ajuda de um profissional. Entendeu? O modo de vida atual, entendeu? Mais agitado, cheio de acúmulo de atividades, sobrecarga. O que vai dar o resultado disso? As pessoas acabam não adormecendo, não dormindo direito, não tendo tempo direito para alimentação correta, não tendo tempo para se cuidar, para ter uma atividade física, não tendo tempo, fica preso em rede social, não interage com as pessoas ao seu redor, e alguém ali está isolado, está sofrendo e nem percebe, às vezes até mesmo a própria pessoa, entendeu? Então, esses fatores vão aumentando a ansiedade, vão aumentando o estresse, vão aumentando a depressão. Então, atualmente, as doenças mais comuns e incapacitantes da humanidade são essas doenças de estresse, ansiedade, depressão, síndrome do... A saúde mental envolve uma qualidade de como a gente vai lidar com os nossos próprios pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções durante o dia, durante as nossas atividades, nas relações com as pessoas, a cada momento, diariamente. Como que tá o que eu estou sentindo? Qual é a minha emoção? O que me causa relacionar com as pessoas, ou com essa pessoa, com aquela pessoa, na minha família, no meu trabalho, nos meus amigos? Como que eu estou me sentindo? Como que eu estou lidando com o estresse? Como que está a minha irritabilidade, minha impulsividade, minha agressividade? Ou a minha melancolia, minha tristeza?
Como que está isso? Então, isso tudo está alterando a saúde mental, entendeu? A gente tem que aumentar o autoconhecimento. A gente tem que trabalhar o autoconhecimento. Eu venho falando isso numa live atrás da outra. Autoconhecimento é a chave, porque eu conheço o meu limite. Então, eu, por exemplo, Silene, quando estou muito cansada, meu pavio fica deste tamanho, eu fico irritada. Aí eu, Silene, você tá chata? O que tá acontecendo? Ah, você tá irritada, você tá cansada. Mas as pessoas não têm culpa. Vamos controlar? E aí eu vou trabalhando para controlar a Silene. Mas se eu não conhecer a Silene, como é que eu vou saber o que está acontecendo? Ou começa a vir uma ideia negativa e fala, para, esse pensamento não é meu. O que está acontecendo? Vamos ressignificar isso? Vamos reagir? Você para se olhar diante de um espelho, olhar nos seus olhos, olhar o que você tem feito de você, para se dar atenção. Então, a gente tem que parar e se conhecer. Quer ver outra coisa que funciona muito? Respiração. Inspirar em 3 tempos pelo nariz. Manter 3 tempos. Expirar em 6 tempos pela boca. Abrir a percepção, conhecer o mundo, ver que não tem nenhum predador ali ao seu redor. Quando você tem um controle da respiração, você está trabalhando o seu sistema nervoso autônomo, que está ali no simpático, parasimpático, que é aquela luta ou fuga que eu venho falando da nova medicina germânica, que a gente está lutando para sobreviver a qualquer custo, e tem que aumentar a liberação de hormônios de estresse, liberação de substâncias nocivas para a nossa saúde. Respira. Controla a sua situação, controla a sua impulsividade, tem a sua vida nas suas mãos, a rédea da sua vida nas suas mãos. Isso tudo vai te ajudar muito. Então, mas a gente tem que se conhecer, trabalhar a respiração, trabalhar o autocontrole, para poder o quê? Eu sei quando eu não tô legal, quando eu tô triste, o meu sofrimento, aí a gente percebe, né? Tem que trabalhar isso. Bom, pensar sobre essas questões vai ajudar o quê? Vai ajudar muito você ter mais habilidade de trabalhar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Vai auxiliar nas suas tomadas de decisões. E isso é fundamental para que você possa manter a sua saúde física, mental e emocional. Porque se a minha mente tiver coisa, essa banda larga, essa internet que está aí, na cidade, depois que foi vendida, ela tome cuidado e fique melhor. Porque a Vivo tá chegando aí. Já já a gente troca, porque tá horrível a internet. Me desculpa, gente, toda hora que cai é a internet. O que eu posso fazer hoje? Tá difícil. Vamos lá. Todas as vezes que a gente trabalhar assim as emoções, essa consciência, esses sentimentos, a gente ter consciência disso, a gente vai conseguir decidir de uma forma mais clara, você vai perceber o mundo. A gente não muda ninguém, a gente pode mudar a gente com muita dificuldade. Por isso que, se você perceber que tem alguém ao seu redor que está com esses sintomas de pensamento suicida, de depressão, de melancolia, de falta de esperança, se isolando, perdendo a alegria de viver, seja esse ombro amigo para ouvir, mas se não tem condições, estimule a procurar uma ajuda profissional para poder mudar essa percepção, ressignificar isso. Tem que tirar as cicatrizes que estão ali naquele campo quântico, tem que mudar a percepção. A epigenética é isso. Eu não tenho que despertar, não sou vítima da minha genética. Eu percebo o mundo quando acontecem os impactos. Os meus 5 órgãos do sentido, os neuroreceptores que estão sobre toda a minha pele, eles percebem o ambiente e vão trazer informações para o meu cérebro, mas para minhas células, para os meus órgãos, para minhas glândulas hormonais, enfim, para as minhas vísceras. Mas quando eu consigo mudar a minha percepção, ressignificar a minha vida, eu vou continuar passando pelos impactos, mas eu percebo de uma forma diferente. Aquele desafio existencial, aquela dificuldade, em vez de eu me entregar, ficar apático, eu vou o quê? Lutar, vou batalhar, vou buscar alternativa, vou me restabelecer, reabastecer a minha energia vital. Nós somos sintonia de vibração e energia. Quando a gente tem sentimentos e emoções, a mente é a maior toxicidade que
Tô sendo testada hoje, não é possível. A mente pode te curar ou te destruir. Então, te adoecer. Então, a gente tem que trabalhar essa força mental. Para isso precisa de autoconhecimento, tem que buscar ajuda, tem que ter essa consciência. Um aspecto importante também muitas vezes a pessoa pode estar vivenciando situações difíceis, precisa de ajuda de um amigo, de um apoio, de um familiar, e ela está precisando de ajuda, ela não tem força para isso. Então, nós temos que ter alguns hábitos positivos relacionados à nossa saúde mental. Eu venho falando para quem me acompanha, vigie os seus pensamentos. Os nossos pensamentos formam uma egrégora. O ambiente das pessoas, aquilo ali é uma energia. Eu estou com um pensamento negativo, eu vou atrair essa energia negativa, essa egrégora negativa que vai me influenciar e vai piorar. Agora, quando eu consigo perceber, epa, eu não estava negativa assim, o que está acontecendo? Não pode ser assim. A gente ressignifica e muda esse padrão vibratório. Você não entra mais em sintonia com aquilo. A gente tem que vigiar, ter pensamentos positivos relacionados à nossa saúde mental, à nossa autoestima, à nossa vida, às pessoas que estão ao nosso redor. É importante a gente cultivar bons pensamentos, buscar viver o momento presente. O que é melancolia? O que é depressão? O que é mágoa? O que é ressentimento? É mente presa no passado. Já passou aquele momento. Eu estou com a minha mente vivenciando neste momento coisas que já foram, que já passou. O que é estresse, ansiedade? É viver com a mente no futuro. O futuro não existe. Ele é imaginário, a gente imagina que vai ser assim. Silene, mas eu programo meu futuro, ele existe sim. Existe. Se a gente pegar o momento presente, trabalhar a nossa mente para programar, para planejar, estruturar o que eu quero para o meu futuro e aí atrás daquilo, eu vou ter um futuro. Estou usando o presente para programar, planejar, traçar um objetivo. Se eu usar o meu presente para refletir sobre o meu passado, ter boas lembranças, mas aprender com as coisas e não ficar presa lá na melancolia, na raiva, no ressentimento, no remorso, na culpa, não. Transformar aquilo num degrau, num aprendizado. Eu, agora, se for uma outra pessoa, então eu estou usando o meu presente, pensando no passado ou no futuro, mas para o meu crescimento. É diferente de eu ficar presa lá no que já foi ou vivendo uma emoção. Ai, que eu vou chegar lá, vou falar isso, vou fazer aquilo, e aí ninguém abre a boca. Como é que vai ser? Não sai a discussão, não sai a briga, não é nada daquilo. Você viveu uma ansiedade à toa, viveu o futuro e não aconteceu, porque o futuro é imaginário. Então, nós estamos assim, entrando agora nessa fase da pós-pandemia. Todo mundo, a maioria vacinado, quase não se tem mais, graças a Deus, não se tem mais casos de Covid, mas a gente não pode o quê? Desanimar, perder a esperança. Nós temos que ter certeza de que vai passar, porque agora vem vindo a consciência. Lembra que nosso presidente falava, gente, não fecha tudo, vai chegar a conta chegou, então a crise financeira está aí, o abuso de impostos, está tudo aí. Só que vai dar certo. Aquele emprego que eu perdi, eu vou arrumar outro. Aquela empresa que fechou, será que não é uma chance de eu estudar, de eu ressignificar minha vida, de eu começar minha vida de outra forma, em outra cidade, em outro estado, em outro país? Eu tenho que ficar ali sofrendo, lamentando, lamuriando, replanejar, entendeu? Reprogramar. Não vai ser fácil. Já não está sendo fácil agora. Mas a gente tem que acreditar que vai dar certo. Nós só podemos conseguir pedir a Deus que esteja com a gente, entendeu? Nos guarde. É preciso ter essa esperança, essa confiança em Deus, essa confiança no amor, na positividade, no que vai dar certo. Nós estamos começando a voltar a nos reunir, a nos abraçar, a comemorar. Está começando a voltar tudo isso. Nós temos que ter aprendido muitas lições de tudo isso que aconteceu. E não só da pandemia, mas com a nossa vida. Mas é que nesses 2 últimos anos
Foi o isolamento social que agravou a percepção das pessoas, a situação econômica, financeira, que agravou aquilo que a pessoa que já estava lá numa melancolia, se ela ficou no isolamento sozinha, se sentindo mais em solidão, mais sem esperança, mais não servindo para nada, aí que aumentou essas crenças e essas ideias de pensamentos suicidas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ficar atento, tem que aprender, tirar uma lição de tudo isso, dar valor à nossa vida, às nossas relações, ao nosso emprego, às nossas oportunidades, ao nosso estudo, oportunidade de crescimento, mudar isso, entendeu? Nós podemos fazer tudo ser mais presente. É muito importante a rede social. Como é que eu ia estar falando com vocês se não tivesse uma rede social? Durante esses 2 anos eu fiz várias formações, estou estudando direto por rede social. Mas quando a gente estiver em casa, na sala, na mesa do jantar, no almoço, com a família, no barzinho com os amigos, vamos conversar pessoalmente, vamos olhar nos olhos das pessoas, analisar esse momento que está, graças a Deus, está tudo passando. Nós vamos poder nos reunir. Nós vamos poder olhar nos olhos, tocar, voltar a ter as nossas relações sociais. Sim, e que tudo isso termine num abraço bem apertado. O toque sutil, ele é curativo. Quem não gosta de um carinho, de um cafuné? Quem num momento de dor, de angústia, não gostaria de um abraço? Não gostaria de um colo? Não gostaria de ter com quem contar? Se você não tem com quem contar, busque ajuda. Se você é essa pessoa que está precisando de ajuda. Agora, se você é a pessoa que pode oferecer ajuda, olhe ao seu redor. Dê valor para não deixar para amanhã. E falar, puxa, eu podia ter falado, eu podia ter ouvido. Por que eu não estendi a mão? Por que eu não me atentei que ela não estava mais comendo? Ela não queria tomar remédio. Ela não queria se cuidar. Por que eu não me atentei? Ela ficou muito tempo sozinha. Aquela hora escrevi. Ela nunca foi escrever. Ela estava se entregando. Vamos ficar atentos. Vamos nos prevenir. E nunca duvide do discurso debochando e falando que quer chamar atenção. Pense que a dor, o sofrimento da alma pode ser tão grande que entrou num vazio existencial. Vamos buscar ajuda. Vamos ter mais compaixão e ser mais fraterno. Autoconhecimento, respiração, liberar o campo quântico e ressignificar. Psiquiatra, psicólogo, técnicas como a nova medicina germânica, terapia quântica oriental, fisioterapia, onde a gente equaliza o ser, tira cicatrizes, ressignifica aquela data, conversa, põe para fora. Perdoe, ame. E vamos combater. A dica dessa live de hoje, de pensar por que uma pessoa pode se suicidar, é para a gente não julgar, para a gente mudar essa percepção e para a gente, da maneira possível, ficar atento para evitar que isso aconteça. Um beijo no coração de vocês. Dentro dessa ajuda, se precisar de mim, pode me procurar aqui. Eu garanto que essas técnicas, elas não são a solução de tudo, mas elas te ajudam no processo de autocura. Não existe uma técnica onipotente, uma metodologia que salva a vida de todo mundo. Isso não existe. Para isso é preciso... Às vezes o organismo está inflamado, intoxicado, oxidado, está com baixa de umas substâncias. O teu cérebro não produz dopamina, serotonina. Tem que fazer uma avaliação física que vai liberar hormônios da felicidade, do prazer. Comer correto, substâncias, alimentos que não vão te inflamar, te oxidar, te intoxicar. Suplementar algumas vitaminas, algumas substâncias que o teu organismo pode não ter. Se cuidar, se amar, liberar e mudar a percepção. Um beijo, gente! Quem precisar pode procurar ao seu amigo, ao seu familiar, ao profissional que você confiar. E conte comigo.
Tchau, gente. Até semana que vem, tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês, por estarem aqui me apoiando, tá bom? Um beijo e tchau.